Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Fraternidade de Jundiaí. No vídeo de hoje, faremos a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciarmos a apresentação do Evangelho desta semana, começaremos com a prece inicial, seguida da leitura do Evangelho de Jesus Cristo sob a luz da doutrina espírita, e finalizaremos com a leitura da mensagem enviada por um dos expositores do Evangelho da nossa casa. Assim sendo, vamos aquietando os nossos pensamentos e entrando em sintonia com o amor de Deus, nos preparando para aprendermos um pouco mais com os ensinamentos contidos nas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Certamente contamos com a sua presença ao lado de cada um de nós, cumprindo a sua promessa de que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. E assim, juntos, oremos o Pai Nosso nos deixado por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Item 14, Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, Argélia, 1863. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruí as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, há uma distância igual a que vai da sorte e da avareza à prodigalidade exagerada, 2 vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja deles, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis de restituir, mas Ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, isso é descuido e indiferença. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprover a Deus retirá-la. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como um adulto que conhece coisas mais importantes porque compreende essas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. Em seguida, lerei a mensagem preparada por um dos expositores do Evangelho do Fraternidade. A mensagem de hoje diz o seguinte: quando esse Espírito amigo vem até nós nos alertar sobre a necessidade de nos desprendermos dos bens terrenos, a primeira coisa que precisamos fazer é tentar entender o que significa desprender-se dos bens terrenos. Não é rejeitar ou desprezar qualquer bem material, mesmo porque precisamos desses bens para o nosso sustento,
nosso conforto e até mesmo para a nossa saúde, mas é retribuir a esses bens o seu real valor e transformar esse bem em algo realmente útil. Ele nos alerta que a busca, muitas vezes desenfreada pelo ter, nos afasta do caminho para o qual fomos criados, que é a evolução através do exercício de amar, e acabamos pouco a pouco com essa capacidade quando nos voltamos somente para o material. Em momento algum, Jesus, o espírito mais elevado que já habitou a terra, condenou a posse, os bens materiais ou a fortuna. Porém, o próprio Mestre nos mostrou que não fomos feitos para viver sozinhos, que dependemos uns dos outros, que nos completamos, que precisamos das habilidades uns dos outros para tornar a nossa vida mais leve, mais prazerosa. Quando entendemos isso, compreendemos que os bens materiais nada mais são do que formas de melhorarmos a nossa existência e a existência de todos ao nosso redor. Paulo, o apóstolo, dizia: o dinheiro em si não significa o mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Qual o direcionamento que damos para o que possuímos? Qual é a nossa real intenção no ter? Se uma pessoa trabalha arduamente para proporcionar à sua família bem-estar e com seu esforço consegue esse objetivo, essa atitude é bem vista aos olhos do Pai. Mas Paulo continua e diz que nessa cobiça muitos se desviam da fé e causam a si mesmos muitas dores. Ou seja, na ânsia do ter, muitas vezes prejudicam a própria saúde, se afastam de suas famílias, desprezam momentos importantes com seus entes queridos, tornando-se pessoas insensíveis às necessidades de todos à sua volta e passando a ser doentes do espírito. Não podemos nos esquecer que de material nada possuímos realmente, que nem mesmo o nosso corpo físico nos pertence. Tudo de material que nos é oferecido nos é dado como empréstimo e certamente deveremos prestar contas um dia. Que quando deixarmos esta existência, somente levaremos conosco as nossas aquisições espirituais, conquistadas através do nosso aperfeiçoamento moral, que por sua vez é resultado do nosso comportamento e atitudes enquanto encarnados. Desprender-se dos bens terrenos é, então, utilizar-se dos bens materiais, conquistado com trabalho e honestidade, para viver com sabedoria, aproveitando as oportunidades oferecidas por Deus de demonstrarmos a sua bondade através daquilo que pudermos ofertar. É viver sem ostentar, é desfrutar desses bens, sabendo que o Pai os confiou a nós, pois sabia que teríamos condições de dar um direcionamento útil a eles. É demonstrar gratidão, não somente por palavras, mas com gestos, colocando o amor em ação através da caridade. É usar com responsabilidade para que um dia possamos deixá-los com tranquilidade. Fiquem todos com Deus e com Jesus. O nosso muito obrigado ao expositor evangélico que nos preparou esta mensagem. E assim, encerramos este vídeo, desejando a todos uma excelente semana, cheia de amor, paz e harmonia. Fiquem com o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo.